Agricultura BR destaca uma semana com muitos impactos. Uma semana que o mercado financeiro ficou extremamente avesso a qualquer tipo de risco. Uma semana no qual o petróleo também trouxe pressões muito relevantes, na qual a China e a sua política de Covid-19 zero, ou seja lá o que for, também traz ali um cenário extremamente complicado, somado a uma guerra sem fim que começou com a invasão russa ao território ucraniano. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Wlamir Brandalize, que participa do programa conosco, ao vivo. Brandalize, que semana complicada e fugiu completamente dos parâmetros dos negócios, né? Vimos aí uma queda extremamente expressiva para todos os grãos, e eu estava destacando soja, mas todos os grãos recuaram nesta semana de uma maneira forte, os óleos principalmente. Qual é a sua avaliação deste momento que nós vivemos, que sai dos parâmetros do mercado de commodities agrícolas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, essa semana foi uma semana bombástica, né? Porque aconteceu tudo de negativo que podia acontecer num período gigante e concentrou na semana, né? Toda a situação americana, né? Começando aí com indicativos aí desde a semana passada, né? Sobre a possibilidade da recessão americana, do aumento de juros, a fuga dos investidores, liquidando todas as commodities, né, fazendo um efeito manada nas commodities. China e Rússia com acordos paralelos com relação ao petróleo, né, a Rússia continua exportando muito petróleo para a China e agora também com acordo para exportar para a Índia, muita exportação de petróleo no mês passado para a Índia, então é aquela velha situação do BRICS, né, então o BRICS está funcionando entre Rússia, China e Índia, e ambos os países comprando petróleo russo com prêmio negativo, ou seja, enquanto o mundo paga o pato, eles estão girando aí com valores menores no petróleo e o mercado global acabou se assustando de tudo que está acontecendo. E, para fechar, ontem as notícias da Europa também não são muito boas, né? Porque os países entrando em recessão, escassez de energia na Europa, o inverno que vai chegar depois poucos, né, também sem a garantia de ter aquecimento, o ambiente global financeiro ficou muito assustado. Então, ontem ele liquidou muito, mais do que deveria, e agora ele tem que fazer uma correção positiva. Ele se acomodou, vamos dizer assim, ele desceu uns 3 degraus da escada, ou 4 degraus, vamos dizer assim, ontem, e agora ele vai subir 1, 2 degraus para tentar se equilibrar, porque ele ia ter, mais cedo ou mais tarde, ia ter uma correção negativa, em função de que a guerra ela começou a perder forças também com relação ao impacto sobre os mercados em geral, né? Porque o pessoal já está acostumado com a guerra, né? Então esse é o fator, Fabiano. E isso, ontem veio tudo avalanche, né? Então agora o mercado vai juntar os pedaços que sobram para ver que rumo que vai sair, mas a soja, milho, certamente estão em patamares menores e vão ter dificuldade para recuperar os patamares anteriores, né? Se não tiver nenhuma novidade bombástica do clima americano, nós não voltamos aí aos patamares que era 17, 16 dólares e pouco em Chicago, porque o mercado agora vai se acomodar em patamares menores, né? Brandalize, foi uma semana que a gente via os óleos, né, principalmente, caindo já desde a Ásia, óleo de palma recuava forte em todas as bolsas, fechamentos muito negativos e que recaía sobre Chicago também. Especificamente a soja, nós temos um cenário no qual nós podemos ter uma previsão climática mais complicada nos Estados Unidos e isso fazer com que se retome pelo menos o piso de 16 dólares o bushel, e eu creio que nesse momento é bem difícil pensar em 17, não impossível, mas bem difícil pensar em 17, mas a retomada do piso de 16 dólares, talvez. E temos já aí na semana que vem, no próximo dia 30, nós temos aí a confirmação, né, das áreas norte-americanas. Nesse relatório pode haver alguma coisa que mude drasticamente algum posicionamento, traga alguma recuperação ou mesmo empurre um pouco mais o cenário para baixo que nós estamos vendo agora, Brandalize?
Olha, vamos pegar por partes aí. Com relação ao óleo que você citou, só para completar aí o comentário anterior, o óleo realmente ele caiu muito na Ásia porque a demanda de óleo, em função da valorização do óleo no mercado global, aí todo acima de $1.500 a tonelada, ele caiu a demanda nos países asiáticos, caiu a demanda da importação da Índia, os países que estavam segurando as exportações começaram a voltar a exportar e o mercado do óleo despencou, né? O pessoal da área do biodiesel também, do mundo afora, também reduzindo as projeções de uso de óleo de soja, de outros óleos para biodiesel, porque fica muito caro, ele acaba aumentando ainda mais o custo do diesel. Isso a nível global, não só aqui no Brasil também, né? Isso despencou. Aqui no Brasil, só para dar uma ideia, há um mês atrás o óleo valia R$ 9.500 a tonelada. Hoje está entre 7.200 e 7,5, então caiu R$ 2.000 a tonelada. E com relação à questão da semana que vem, certamente se tiver alguma mudança drástica, porque o mercado hoje, Fabiano, ele trabalha com a ideia que, ficando perto de 36,2 milhões de hectares de milho e 36,8 milhões de hectares de soja, com flutuações aí de 200 mil para cima ou para baixo hectares, ele vai estar dentro da expectativa do mercado e da própria projeção do USDA. Então, ele impacta pouco. Mas, por exemplo, se vier uma soja de 37 milhões de hectares, ou pouco mais de 37, é um número psicologicamente negativo. Porque 36, 36,2, 36 ponto qualquer número, continua sendo visto como 36. Mas se ele bater 37 milhões de hectares na projeção, ele vai ser um fator negativo a semana que vem. Eu acredito que não vai bater 37 milhões e o mercado vai ter pouca influência com relação ao relatório. O que se sabe é que vai ser recorde histórico de área, de soja, né? É a primeira vez que a soja vai superar o milho, provavelmente vai confirmar isso mesmo. Esse impacto ele não vai ser tão grande. E com relação a voltar aos 6 agora, ele precisaria ter muita força, né? Porque dá para ver que as exportações americanas estão perdendo o ritmo, a China desacelerou as compras, a China agora está... Antes a China colocava que poderia importar soja aí, prêmio, ou seja, somatória de Chicago com o prêmio, até $18 o bucho, que a partir daí começa a dar margem de esmagamento negativa. E agora com a China também controlando o mercado interno, já se fala lá que quando soja, Chicago e prêmio passar $16,5, já começa a dar um aperto na margem, porque eles querem baixar custo de produção. Então é o aperto que está acontecendo. E eu acho que para chegar ao 16, se a gente tirar o julho, que é a primeira posição das opções, os demais meses ficam muito distantes, né, para conseguir voltar ao 16. Os meses lá para frente é tudo de 14,5, está abaixo de 15, né? Então, se a gente tirar o julho e pensar em setembro em diante, eu acredito é 14,5, 15,5 dentro dessa janela. Quando o mercado chegar mais perto de 15,5, ele já vai estar batendo novamente no momento dos investidores fazerem liquidação. Essa é a visão dos investidores nesse momento. Muito bem, Brandalize. Brandalize, aí até retomando, né, aquele ponto da semana difícil para todo o mercado de grãos, nós vimos também, e com muita expressão, uma queda forte para milho. E milho recuou no mundo todo, pegando referência de Chicago, e nós tivemos esse recuo também repassando no mercado futuro brasileiro. A B3 também seguiu essa linha, até porque milho no Brasil ficou bem focado para porto, né? Focado para exportação. Como que nós devemos ver esse mercado de milho que também sai daquela tangência que nós estávamos vendo até então em relação aos parâmetros de mercado, de oferta e demanda, e que escapou agora, ficou fora desse alinhamento? Olha, no caso do milho, eu não vejo o milho tão pressionado para baixo como teve a soja. E eu acho que o milho teria até um fôlego melhor de recuperação, justamente em função de que os Estados Unidos vai plantar uma área menor, vai ter uma safra menor, vai ter menos milho para exportar. Eu acredito que o milho nos Estados Unidos vai ter uma demanda maior, principalmente para o setor de etanol deles lá, né? Porque o milho, ao contrário do biodiesel, o etanol do milho ele está bem competitivo, né? Então a indústria de etanol está ganhando dinheiro. Isso é no mundo todo, porque o petróleo em alta, a gasolina em alta, nesses patamares, quando a gente fala todo o petróleo sempre acima de $100 o barril,
ele dá boa opção aí de produção. Eu acredito que os americanos, nessa nova safra que está plantada agora, eles devem aumentar umas 10 milhões de toneladas de milho para etanol, justamente porque tem demanda, né, para mistura na gasolina. Ele se tornou um combustível competitivo a nível global, e então eu acho que o milho sofre menos lá fora. Aqui dentro nós estamos no efeito safra, né, efeito colheita, avança a colheita em ritmo acelerado agora, né, a nível de Brasil hoje eu acredito que deve estar perto de uns 25%, vamos dizer assim, fechando a semana nos 25%. Mato Grosso eu acredito que já esteja com uns 35%, então é o milho começando a aparecer. Os primeiros volumes vinham para atender contratos, e agora começando a aparecer milho. E nós vamos navegar em cima de valores de exportação, né? O mercado pressionou lá fora e tudo, e mesmo com o dólar um pouco mais forte aí, que nem ontem o dólar subiu 1%, vamos dizer assim, ele caiu também nos portos, né? 88 a 92 aí, 93 no máximo, talvez lá em dezembro. E se a gente voltar aí a 10 dias atrás, ele conseguia pagar R$100 em dezembro. Hoje já está uns R$7 abaixo, né? E a B3 ela também respondeu a isso, porque a B3 ela está acabando olhando não só o mercado interno, mas também está vendo a exportação para se equilibrar, né? Então é um mercado que recuou, porque nós tivemos milho aí a 340, 350 dólares a tonelada no porto, e se a gente olhar o milho de agosto, setembro em diante, ele está dando na faixa de 300 dólares, 305 dólares. Então ele caiu bem também, caiu mais de 10% em dólares a nível de exportação. E esse é o patamar, mas eu acho que perto de 300 dólares é o que vai girar nos portos. E dentro desse patamar é que vai trazer a formação, né, do preço do mercado interno, né? Pensando perto de 300 dólares nos portos, aí vamos pensar Paranaguá, e nos demais estados que vão exportar, o balizador vai esse número, né? Se o dólar tiver um pouco mais valorizado, ajuda um pouco, e se tiver dólar calmo aí, nós vamos girar nesses patamares de 88, 90, 92, 93 reais nos portos aí, que é os indicativos que está fechando a semana também.